Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Esse vídeo é um vídeo onde eu vou explicar para vocês como é que eu fiz o sabonete Belde. Esse aqui, que eu já mostrei em fotos nas minhas redes sociais, ele tá bem cremosinho, ó. Vou mostrar para vocês e resolvi fazer essa parte do vídeo para explicar como que eu fiz, qual foi o procedimento que eu utilizei. Primeiro eu quero dizer que esse sabonete, ele foi feito através do método Cold Process. E eu vou explicar isso porque em algum momento ali vocês vão ver que eu aqueci o meu óleo. Aqueci até 95 graus. Não é necessário fazer isso, a não ser que você queira acelerar a chegada do traço, a emulsão, tá? Geralmente, quando nós fazemos esse procedimento para fazer um sabonete líquido no comum, a temperatura variaria em torno de 45, 55 graus. Não é preciso mais do que isso para fazer uma pasta de sabonete pelo Cold Process, tá bom? E o que acontece? As gorduras insaturadas, no caso ali foi o azeite de oliva que eu utilizei, ele demora muito mais tempo para rastrear, né, para chegar no traço, para poder formar aquela emulsão sem fazer separação depois. Então, o que eu fiz? Eu aqueci os meus óleos a 95 graus, certo? Para que eu conseguisse tentar atingir o traço de forma mais rápida, tá? Além disso, o que mais que eu fiz? Eu mixei durante muito tempo de forma contínua. Não é necessário você fazer isso, porque pode ser que isso acabe até queimando o seu mixer. Eu fiz isso, o meu mixer tem 1000 watts de potência, só que eu fiz a mixagem numa esperança de, eu vou acelerar muito mais ali, acelerar a taxa de reação química com o calor e com a mixagem. E aí depois eu fui percebendo que isso não ia adiantar muita coisa, porque eu estava lidando com uma gordura insaturada. Se fosse ali outros óleos, gorduras duras, saturadas, que pudessem me ajudar a acelerar essa saponificação, ficaria muito mais fácil. Porém, eu não me lembrei disso e continuei mixando ali e falei, eu vou continuar, vou conseguir acelerar a saponificação. Não foi assim que aconteceu, mas serviu de aprendizado, né? No caso do oliva, eu ia ali ficar horas a fio tentando acelerar a saponificação com a mixagem e isso não ia dar certo, eu ia ter que ter paciência para esperar, tá? Quando nós fazemos um sabonete líquido, uma pasta de sabonete líquido pelo Cold Process, não é necessário ficar com mixagem contínua, igual eu fiquei no vídeo, tá bem? Não é necessário. Como eu falei anteriormente, eu só queria tentar acelerar. E o que acontece? No Cold Process, pasta de sabonete líquido, você mixa muito bem até atingir o traço de maneira bem perceptível, tá? Isso pode demorar um pouco, porque, como eu falei, demora muito a rastrear o azeite de oliva. Tanto isso em Cold Process normal, utilizando hidróxido de sódio, como também utilizando hidróxido de potássio, tá? Então, ali o que acontece? A primeira fase de fazer a parte do sabonete líquido ou em pasta, que no caso foi o que eu fiz, é mixar para atingir o traço, depois você tampa aquilo ali, deixa descansando. No meu caso, como eu aqueci um pouco mais os óleos para poder adiantar um pouco mais essa saponificação, era bom manter ali protegido o calor, né, para o calor não se dissipar muito facilmente. Então, depois dos meus estágios de mixagem, que vocês vão perceber no vídeo, que eu mixei bastante tempo, o que aconteceu? Eu fui tampando e deixando ele ali saponificar sozinho, tá? Essa saponificação, ela acontece em cerca de 1 hora e meia, mas às vezes pode ser de um dia para o outro, pode demorar mais de 4 horas, tá? No caso ali não foi mais de 4 horas, demorou mais ou menos 1 hora e meia, até ele passar por todas as fases e gelificar totalmente, que era o que nós queríamos, que era o que realmente tinha que acontecer. Eu fiquei aferindo a temperatura algumas vezes, mas não é necessário, tá? Eu aferi a temperatura ali para ver se ainda estava mantendo o calor, porque eu ainda estava com pensamento assim, vou tentar acelerar com mixagem e alta temperatura. No caso do oliva, não ia dar certo fazer o hot assim de bancada, fazer um hot process de bancada, um cold process ali com alta temperatura, tentando acelerar, porque não ia dar certo por causa do oliva mesmo, tá? Isso é comum. Então, vocês vão ver que eu mixei várias vezes. Depois, essas partes de mixagem eu não
pulei o vídeo, eu não adiantei, eu não cortei partes para vocês verem quanto tempo eu fiquei mixando até atingir um traço perceptível para mim. E aí depois disso tampei, parei as gravações e só ia voltando ali quando eu percebia que ele estava mudando de cor, as fases ali, estava já saponificando 100%, tá? E aí depois da saponificação, que eu vi que ele estava totalmente gelificado, eu medi o pH e depois prossegui adicionando os óleos essenciais e o óleo de resina de alecrim, tá? E o procedimento é esse. Aí o que acontece? Eu ainda não utilizei o sabonete, tá? Vou deixar ele descansando ainda por algumas semanas, para depois fazer o teste assim de utilizar na minha pele, para ver, só uma questão de descanso mesmo. Ele é uma pasta de sabonete que vai poder ser diluída se eu quiser fazer como um sabonete líquido, tá? Só que não foi essa a minha intenção. A intenção mesmo era fazer aquele sabonete cremoso, como tem lá nos banhos turcos, né, nos spas turcos, como eu expliquei na minha postagem lá no meu Instagram, e eu acho que isso vai ser bem legal. Então eu espero que você aproveite o vídeo, que você goste, e se você realmente gostar, comenta aí, curte, envia para os seus amigos, e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que eu também estou aqui para aprender com todos vocês, e espero que seja útil o meu vídeo, tá bom? Beijinho, até lá!